Olá, queridos. Olá, Carol. Todo mundo entrando aí. Muito boa noite. Eu demorei um pouquinho para entrar, mas conforme prometido, estamos aqui para falarmos de um tema que é um tema que causa algumas polêmicas, ou muitas. Epa, peraí, boa noite, meu amor. Peraí que eu não estou conseguindo só virar aqui. Pronto, virei a câmerazinha. Agora sim. Bem, então, só um minutinho, só para poder arrumar aqui um pouquinho meu tripé, que ele não está muito legal, não. Bem, então, queridos, nós vamos hoje entrar no nosso periscópio da noite. Boa noite, todo mundo aí. Eu já tinha deixado mais ou menos o tempo, aquele momento que larga tudo para ver minha aula. Muito obrigada, querida. É por isso que também eu largo o que eu estiver fazendo aqui para conversar com vocês. É muito gostoso, tá? Rafa, muito boa noite. Obrigada por você compartilhar aí com seus seguidores, meu amor. Cadê que passou aí? Eu não vi. Boa noite. Com certeza. Tem que ter palavra, né? Eu falei que não ia. Terceira CI na área. Quem tá aí na terceira CI? Me mostra aí com letra grande, porque assim de noite fica ruim pra mim a beça. Meu amor. Aracaju. Boa noite, pessoal de Aracaju. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Guapimirim. Sertãozinho de São Paulo. Bia Abraão, meu amor, minha queridaça. Tentei ver sua aula de peças para a OAB. Não consegui. Pessoal, siga aí a professora Bia Abraão. Minha querida, meu amor, Bia, beijo pra você. Limeira, em São Paulo, Minas Gerais, Fortaleza, Montes Claros, que eu vi passar aí. Meu marido, que tá aí também. São José dos Campos, muito bom. São João de Meriti, nossa! Teresina, Cabo Frio, muito bem. Meu amor, muito obrigada, Felipe. Vitória, minha querida Vitória de Espírito Santo. E o meu querido Eduardo, né? Eduardo tá aí. Bangu. Isso, Eduardo, nosso querido lá da Juventus. Isso aqui, gente. Divas do Parquê. Assistindo e colocando as dicas no Instagram. As Divas do Parquê são ótimas. São Francisco, Califórnia. Gente, tem gente da Califórnia me assistindo. Isso é sério. Sertanópolis. Muito obrigada, meu amor. Aqui colocou a Marcinha Diniz. Pronto, muito obrigada, Alessandra, você conseguiu, o pessoal de Friburgo. Muito obrigada por todos estarem aí, agora que todo mundo já entrou, a Aninha também aqui do Rio de Janeiro entrando. Vamos começar a estudar a dica de hoje à noite? Queridos do coração, vamos fazer assim. Tatiane de Sertanópolis, um beijo, Tatiane, para você. Devorando o livro do Joper, obrigada. Isso, meu amor, devore mesmo, tem que devorar, tem que estudar, tem que passar nessa prova. Falar nisso, gente, muito obrigada, querido. Que bom, Juiz de Fora também tá aí, pessoal de Juiz de Fora. Olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, quem não assistiu ao Periscópio dessa manhã, você aí, meu querido, minha querida ou meu querido do Guarujá, um beijo para você. Se você não assistiu ao Periscópio que eu fiz essa manhã, depois dá uma olhadinha. É só você pode assistir até a parte 2, porque eu estava fazendo, travou, eu tive que voltar. Congelou tudo, eu fiz a parte 2, e na parte 2 eu acabo fazendo um apanhado do que foi feito na primeira parte. Então, quem não assistiu, cara, eu sugiro que vocês assistam ao Periscópio da manhã, que é Juiz de Fora, o pessoal do recado, pessoal bom de recado, pessoal de Juiz de Fora. Então, aí, essa de Olinda, beijo, Brasília, beijo para todo mundo. E aí, gente, sabe o que acontece? Hoje, pela manhã, quando eu fiz o Periscope, eu fiz um tema que vocês sabem aí que não é dado em tudo quanto, não são todos os manuais que falam sobre isso, são pouquíssimos os manuais que falam sobre a questão da situação das qualificadoras, quando se tem a hipótese de dolo geral, se incide a qualificadora, se não incide a qualificadora. Enfim, dê uma olhadinha no Periscope da manhã, tá bom? Muito bem, então vamos começar. Bem, agora deixa eu me concentrar. Isso tá no Divas do Parquê e o vídeo também ainda está. Com as Divas do Parquê tá lá a dica, né? Que acho que as divas fazem lá um resuminho. E também ainda está disponível pelo menos até amanhã pela manhã, não é? Apesar que hoje eu recebi uma mensagem de um querido dizendo que ele estava conseguindo gravar os meus vídeos e queria me pedindo autorização para postar no YouTube. Claro que tem, eu fico muito feliz de saber que tem alguém aí que gosta mesmo e que coloca lá, né?
Já tá lá no Divas do Parquet também, viu? Muito bem. Pelo nível de casamento, fotos de Arara estavam lindas, é verdade. Eu coloquei lá no Facebook, coloquei lá no Instagram. Quem me segue no Instagram e quem me segue no Facebook, né? Bem, agora então vamos nos concentrar na dica de hoje à noite. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão que é a questão referente a uma pessoa que, participando de rachas automobilísticos, acaba provocando a morte de alguém. Se nós abrirmos o nosso Código de Trânsito Brasileiro, Marabá, beijo. Se nós abrirmos o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que já está errado no nome, porque o trânsito não é brasileiro, o brasileiro é o código, seria que ter Código Brasileiro de Trânsito, mas tudo bem, passa por isso. Tá com som estranho? Tá, vamos lá. Bem, se vocês abrirem o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ali vocês vão encontrar o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Esse homicídio culposo na direção de veículo automotor, que tem uma pena de detenção de 2 a 4 anos. No parágrafo 1º dessa lei, parágrafo 1º por conta da Lei 12.971, porque antigamente ele era parágrafo único, nós temos causas de aumento de pena para esse crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Causas essas que dizem respeito ao agente não possuir habilitação, ao agente ter praticado o crime na faixa de pedestre ou na calçada, ao agente não ter prestado socorro à vítima e ao agente ter praticado o homicídio culposo na direção de veículo automotor quando exercia atividade ou por profissão transportava, dirigia, conduzia veículo de transporte de passageiros. Muito bem. Em 2006, uma lei, tá gravando? Em 2006, uma lei, que foi a Lei 11.275, ela fez acrescentar uma causa de aumento de pena. Essa causa de aumento de pena diz respeito... Tá travando, gente? Tá travando muito? Para quem tá travando muito, sai e volta, que vai ficar bom. Já me deram essa dica. Tenta fazer isso aí, meu amor. E isso, sai e depois retorna. Tá bom? Eu fico esperando, eu falo devagarzinho para vocês voltarem. Tá ok? Vamos lá. Então, dê aí que eu tô te esperando aqui, ó. Vamos lá. Então, olha só. Pela Lei 11.275 de 2006, foi acrescida mais uma qualificadora. Vai ter que entrar e sair. Ninguém tá conseguindo. Tá travando demais, tá gente? Travando muito, né? Olha, eu vou... Olha só, tá travando direto. Tem muita gente falando que tá travando direto. E só vou pedir uma coisa. Tentem sair e voltar. Se não der certo, aí eu paro a transmissão e recomeço a transmissão. Tá? Só tenta fazer isso. Porque também, se estiver mandando muita mensagem, acaba também travando. E agora? Melhorou? Deu certo? Pronto. Vamos lá. Então, o pessoal está dizendo que agora deu certo. Agora não está travando. Então, vamos embora. Então, vamos continuar. Então, uma lei de 2006, ela mandava acrescentar um inciso, aquele que na época era o parágrafo único, e que dizia que a pena também seria aumentada caso a pessoa estivesse sob influência de álcool. Muito bem. Esse inciso 5 acabou sendo revogado por uma lei, que foi a Lei 11.705 de 2008. Muito bem. Em 2000, então nós até aqui, com essa revogação, nós não tínhamos mais causa de aumento de pena para o homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor por pessoa embriagada. Muito bem, não tivemos mais. Com a Lei 12.971 de 2014, foram provocadas diversas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro e se teve que fazer, por isso, uma readequação
do 302. Aquele que era parágrafo único se tornou parágrafo primeiro. E o outro, que foi acrescentado, se tornou parágrafo segundo. É o novo parágrafo segundo. E o que diz o parágrafo segundo? O parágrafo segundo fala do homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor quando a pessoa está sob efeito de álcool ou substância análoga e ainda quando a pessoa participa de competições automobilísticas não autorizadas. Qual a novidade trazida pelo artigo 302 no parágrafo 2º, tal qual inserido pela Lei 12.971 de 2014? Ora, a pena do caput são 2 a 4. Quer dizer que praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, caput 2 a 4, e se a pessoa estiver embriagada ou participando de racha automobilístico, 2 a 4 também? Sim, 2 a 4 também diz pelo menos esse dispositivo. Só que aqui, no parágrafo 2º, a pena já não é mais de detenção. A pena é de reclusão. E a pena, sendo de reclusão, por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, o crime é penado com reclusão, a pena pode iniciar em regime aberto, semiaberto ou fechado. Diferente seria se fosse com detenção que não se inicia em regra em regime fechado. Não é pela regra do artigo 33. Só que a diferença então seria essa. No caput, detenção, no parágrafo 2º, reclusão. Então, o professor André Digues de Goiânia, um beijo grande para ti, um beijo grande. Mas veja bem, professor, como acontece aqui. Seria essa a diferença apenas? E até aqui tudo bem, não teria feito grande coisa, mas ainda daria para entender. Daria. Explico para vocês. Na verdade, quando o parágrafo 2º faz acrescentar esse lance do crime quando praticado por pessoa sob efeito de álcool ou em rachas automobilísticos, ele já nos diz uma coisa que, pelo menos com relação à embriaguez, até a própria jurisprudência do Supremo já nos vinha dizendo. Não necessariamente um homicídio praticado, uma morte provocada por alguém sob efeito de álcool no trânsito deve ser considerado um crime doloso. Ou seja, é perfeitamente possível que eu, numa determinada situação, entenda que a pessoa dirigindo embriagada provocou o resultado a título de dolo, mas também é possível que eu diga que não houve dolo, que houve culpa. Então, aquela fórmula embriaguez igual a dolo é uma fórmula furada, porque são as circunstâncias do caso concreto que dirão se houve dolo ou se houve culpa, certo? E então, quando o parágrafo 2º diz do homicídio culposo praticado por pessoa que estava sob efeito de álcool ou participando de um racha, a própria lei está dizendo isso. A morte pode ser provocada culposa ou dolosamente, tá certo? Por uma pessoa embriagada ou uma pessoa participando de racha. Porque tudo vai depender do exame, da análise do caso concreto. Tudo. E nós temos que encarar um fato. Caramba, eu não posso presumir dolo. É algo que se tem que mostrar no caso concreto. Então eu não posso presumir. Pode ser perfeitamente que uma pessoa dirigindo sob efeito de álcool, mas eu sempre dirigi, nunca deu nada de mal. Sempre foi assim. Eu cheguei ao meu destino. Eu tenho controle total das coisas quando eu estou sob efeito de álcool e terei. Cara, isso mostra que a pessoa não assumiu o risco de matar ninguém. Certo? Isso mostra que a pessoa não quis matar ninguém. Agora, também é possível, em um determinado caso concreto, que se veja que a pessoa não, de fato, há pouco me importei se ia matar ou não ia, ou então que a pessoa mesmo tenha dito, vou matar. Ora, nessas hipóteses em que a pessoa pouco se importa com o resultado, ou que a pessoa deseja o resultado, ela atua dolosamente. E quando ela atua dolosamente,
Oh, meu Deus, eu não vou aplicar Código de Trânsito, eu vou aplicar Código Penal. Eu vou aplicar Código Penal porque não há nem homicídio doloso, nem lesão corporal dolosa no Código de Trânsito brasileiro. Só culposos. Muito bem, para aí. Show. Então, ficaria tudo tranquilo. Mais ou menos também, né? Porque essa pena fica ridícula, mas tudo bem. Se parasse na questão da embriaguez, o que ele estaria dizendo é o seguinte, olha, quando a pessoa embriagada dirigir e provocar a morte, e se verificar que essa morte foi provocada culposamente, esse é um homicídio culposo na direção de veículo automotor, né? Eu vou usar o 302, parágrafo 2º. Se a morte for dolosa, eu vou para o Código Penal. Até aí, ficaria tudo tranquilo. O problema é o seguinte, é a parte que ele fala do racha automobilístico. Sabe por quê? Ora, se o parágrafo 2º está no 302, ele só pode falar daquilo que o 302 fala, que é o homicídio culposo, óbvio. E ele está dizendo que se uma pessoa pratica um homicídio culposo, participando de uma competição automobilística não autorizada, ela vai responder, quer dizer, a pena para essa pessoa é de reclusão de 2 a 4 anos. Só que nós temos um problema seríssimo. Porque esta mesma lei que colocou essa porcaria desse parágrafo 2º, que só assim dizendo, é a lei que fez acrescentar parágrafos ao artigo 308. E o que é o artigo 308? O artigo 308 é a participação em competição automobilística não autorizada gerando perigo de dano. Crime este, de que se resultam lesões corporais de natureza grave, a pena será de 3 a 6 anos de reclusão, nos termos do parágrafo 1º, e se resulta a morte, a pena será de 5 a 10 anos de reclusão. Caramba! O problema do parágrafo 2º, então, não está com relação à questão da embriaguez. O problema do parágrafo 2º diz respeito à porcaria da competição automobilística não autorizada. Por quê? Ele está falando a mesmíssima coisa que fala o 308, parágrafo 2º. O 308, parágrafo 2º diz participar de competição automobilística não autorizada e provocar morte quando não se quis provocar a morte e nem se assumiu o risco de provocar a morte. Ou seja, quando não se obrou com dolo com relação à morte. Então, ele está falando de um racha com morte culposamente provocada. Ora, é a mesma coisa de que trata o 302, parágrafo 2º. Só que o 302, parágrafo 2º, diz que se você fizer isso, que se o agente fizer isso, a pena dele são 2 a 4 anos de reclusão. E o 308, parágrafo 2º, diz que são 5 a 10 anos de reclusão. Então, como compatibilizar essa porcaria? Porque não tem jeito, eles falam da mesma coisa. Eu já vi gente na doutrina, ou pelo menos artigos escritos, em que se quis fazer uma diferença entre culpa consciente, culpa inconsciente, que se fosse culpa inconsciente, usava o 302, parágrafo único, parágrafo 2º. Se fosse culpa consciente, usava o 308, parágrafo 2º, com essa máxima vênia, gente. Isso, não vejo nenhum respaldo para isso. Há uma, porque na nossa lei não se faz diferença entre culpa consciente e inconsciente. Pode até ser usada pelo juiz na hora de aplicar a pena, na hora da dosimetria. Também não se faz diferença entre nós, a menos que a lei queira, e quando ela quer, ela diz isso. Entre dolo direto e dolo eventual. Quando ela quer, ela diz isso. Ela diz em alguns crimes que só se admite dolo direto. Entendeu? Mas não é o nosso caso aqui. Então, na boa, não cabe essa diferença de culpa consciente, de culpa inconsciente, mas não cabe mesmo. O que o 302, parágrafo 2º fala é exatamente o que o 308, parágrafo 2º fala. Só que o 302, eu repito, bota uma pena de 2 a 4, ao passo que o 308 bota uma pena de 5 a 10. Quando o 308, parágrafo 2º diz, quando do racha resulta a morte, e as evidências demonstram que o agente não quis o resultado, e nem assumiu o risco de provocar, o que o 308, parágrafo 2º está dizendo é o seguinte, quando o agente, no racha automobilístico, provoca morte culposamente. Ou seja, quando ele não tinha dolo direto, nem dolo eventual com relação à morte, e provocou a morte culposamente. Aí, a pena são 5 a 10 anos. Por quê? Porque se ele, numa situação qualquer, num racha automobilístico, provoca morte
dolosamente porque quis matar uma pessoa ou porque as circunstâncias mostram que pouco se importou com o resultado morte, aí eu vou para o Código Penal. Então, na boa, o 302, parágrafo 2º, na segunda parte, fala a mesma coisa que o 308, parágrafo 2º, fala com relação a racha e morte. Agora, qual dos dois aplicar? Aí surgem duas opiniões na doutrina. Para uns, se utiliza o 302, parágrafo 2º, porque é mais benéfico para o réu. Para outros, se utiliza o 308, parágrafo 2º, pela especialidade. Se você perguntar a mim, eu direi: a regra é o artigo 308, parágrafo 2º, que é a regra da especialidade. Ali se fala do racha com evento morte. Aí eu também li um artigo dizendo assim: mas não existe isso, como é que um resultado de dano vai qualificar um crime de perigo? Ora, gente, pelo amor de Deus, isso é desconhecer o Código Penal. Nós outro dia fizemos um periscope aqui, em que eu disse para vocês que lá no Código Penal, nos crimes contra a incolumidade pública, nos crimes de perigo comum, incêndio, explosão, desabamento, nós temos isso, os resultados de dano qualificando ou aumentando a pena dos crimes de perigo. Ora, qual é o problema? Não é 308 CP, é 308 do CTB, tá ok? Então qual é o problema? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. É perfeitamente possível que nesses crimes de perigo comum, quando nós temos um resultado de dano, o dano qualifique o perigo. Basta que o legislador assim coloque. Repito, como fez lá nos crimes do 250, 251, papapá, lá do Código Penal. Então essa crítica boa não procede. Então, gente, o que usar? O que usar? Se eu fosse você, numa prova para o Ministério Público, na hipótese em que houver racha com morte, a primeira discussão, se essa morte tiver sido causada a título de dolo direto ou eventual, Código Penal, porque no Código de Trânsito não são previstos crimes dolosos, de homicídio e de lesão corporal dolosos. Não existem. Se for a título de culpa, 308, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, pela regra da especialidade. E o 302, na boa, o 302, parágrafo 2º, não se aplica à hipótese de racha, porque no racha nós temos o 308, parágrafo 2º, que fala especificamente disso. Tá certo? Então, agora, é óbvio, se você é fazendo uma prova para defensoria pública ou uma outra prova que você saiba que a orientação do seu examinador é outra, você poderia dizer: a regra do 302, parágrafo 2º é mais benéfica, eu vou usar a regra do 302, parágrafo 2º. Mas eu só digo uma coisa para você. Só tem um culpado por isso tudo. Um culpado. Chama-se legislador. Porque ele faz, o nosso legislador, ele faz coisas que depois você tem que dar assim, você tem que fazer verdadeiras acrobacias para entender. Como é que pode uma mesma lei dizer a mesma coisa em dois lugares distintos com penas completamente diferentes? Como? Entendeu? E o nosso legislador, ele sempre nos coloca diante dessas situações. Eu repito, se ele tivesse parado na questão da embriaguez, cara, perfeito, acabou, resolveria a situação, sabe? Agora, quando ele colocou a questão do racha e depois no 308, parágrafo 2º, ele colocou o que colocou, aí, gente, aí ele dá um nó na cabeça da gente, tá? Então, sobre a regra do 302, parágrafo 2º e do 308, parágrafo 2º, ressalvadas alguns escritos aí, na verdade, o que se tem majoritariamente é que eles dizem a mesma coisa com relação ao racha automobilístico. E a dúvida é qual deles aplicar. Para uma corrente se aplica o 302, parágrafo 2º, por ser mais benéfico. Para uma outra corrente se aplica o 308, parágrafo 2º, pela regra da especialidade. Então, essa hoje era a minha dica para vocês. Tá bom, queridos? Não se pode presumir, não se pode criar fórmula matemática para falar que racha é igual a dolo, que embriaguez é igual a dolo. A análise do caso concreto vai dizer, a lei nos prova que esses resultados podem ser alcançados culposamente, e se forem alcançados culposamente, o agente deverá responder por eles a título de culpa. Tá certo? E aí a dúvida será quanto ao racha e ao 302, parágrafo 2º e ao 308, parágrafo 2º. Tá ok? Então, gente, esse é um tema que quase ninguém gosta de falar. Quase ninguém gosta de falar desse tema, porque esse tema traz um monte de problemas.
Mas esse tema é um tema mega caível, desculpem o neologismo, numa prova discursiva. Tá ok? Professora, o 308 fala em risco à incolumidade pública, o 302 tem alguma relevância? Não, gente, não tem. Porque, na verdade, na minha opinião, não tem. Porque o 302, ele fala de quê? De homicídio culposo. E no 308 fala de alguém que dirigindo, em racha, em competições, colocou a segurança viária, a coletividade em risco, mas acabou provocando a morte de alguém. Entendeu? E aí é a mesma, cara, é o mesmo raciocínio do que quando a gente tem lá o 258 do Código Penal, o 263, é o dano qualificando o crime de perigo. É que as pessoas também esquecem que tem aqueles crimes lá e que o legislador pode querer fazer exatamente como fez naqueles crimes lá. Tá certo, querida? Entendeu? Então não há nenhum problema com relação a isso. Não adianta a gente querer criar esses malabarismos porque não existe. Como, por exemplo, eu falei assim, não, o 302, parágrafo 2º, Cláudia, fala de racha e de embriaguez, não fala de homicídio. Pô, não tem o menor sentido, porque eu já tenho um artigo que fala de embriaguez que é 306. Eu já tenho um dispositivo que fala de racha automobilística que é 308. É óbvio que ele tem que falar de homicídio 302, parágrafo 2º. Ele tá no parágrafo 2º do 302, olha. E o 302 fala de homicídio, ele vai falar de quê? Tá na cara que não é isso, né? Tá na cara que não é isso. Agora, o que pode cair numa prova objetiva, para você ficar com muito cuidado, é que quando se trata da embriaguez, não é? Quando se trata da embriaguez, a pessoa provocou uma morte culposamente embriagado, claro que o 302 não é crime de perigo, amor. O 302 é crime de dano. O 302 fala de resultado morte. Como é que é crime de perigo? Não é crime de perigo não, meu coração. Tá ok? Os crimes de perigo no Código de Trânsito, nós temos, o 304, que é de perigo individual, o 306, que é de perigo coletivo, o 308, que é de perigo coletivo, o 309, que é de perigo coletivo, o 310, que é de perigo coletivo, discutindo se esse perigo abstrato, perigo concreto, tem um periscopo sobre isso, o 311, sabe? Então, meu amor, essa que eu tô falando aqui, você falou sobre as provas, sobre a questão discursiva. Essa é uma ótima questão para cair numa prova discursiva, sabe? Então, fica de olho nisso. Fica de olho nisso, porque é uma ótima questão. E outro lance aí, quem me perguntou sobre crime de dano e crime de perigo. Amor, dê uma olhadinha nisso. E se você tiver dúvidas, você manda minha dúvida lá. Eu já dei para vocês o meu Facebook, o Cláudia Barros Porto Carreiro, página de professor. Coloca lá, eu tô recebendo uma porção de dúvidas lá da galera. Eu respondo com todo amor, com todo carinho. Quando eu não tenho tempo de escrever, eu gravo um áudiozinho e mando. Tá bom? Mas é com o maior carinho que eu faço para vocês. Mas quem fez essa confusão aí, a minha querida ou o meu querido que fez essa confusão, você vai dar uma olhadinha lá para mim? Você vai dar mais uma estudadinha nesse lance de crime de perigo e crime de dano? E a gente depois volta a se falar? É só você me escrever. Tá bom, queridos? Então a nossa conversa de hoje fica por aqui, porque eu tenho que sleep, because tomorrow morning... Angélica do meu coração, beijo pra você, minha querida. Beijos, beijos e beijos. Sigam aí a minha amiga professora Angélica Gliotti, minha companheira lá no Portal F3, tá certo? Nós vamos fazer aquela dupla de direito penal lá no Portal F3. Vocês sigam a professora Angélica Gliotti, tá bom? Um grande beijo pra você, Angélica. Adorei ter você aqui. Tá bom, minha linda? Então, gente, eu agora tenho que encerrar o nosso periscope. Vamos arrasar, se Deus quiser, Angélica. Vamos sim, meu amor, se Deus quiser. Eu tenho que encerrar agora. Adriana! A Adriana do meu coração! E aquele nosso almoço com Gonçalves, lembra, Adriana? Que delícia de te ver de novo, Adriana, por aqui. Adoro você, meu amor. Também sinto sua falta. Olha só. Então, cara, é muita dica, né? Pra prova da PC, caramba, é muita coisa. Vocês vão acompanhando aí, porque eu sempre falo de temas que eu acho que podem cair. Manda um abraço sim, tá ok? Vamos ter delegado no Portal F3 a partir de fevereiro. Turma de delegado no Portal F3, turma que vai ser nós vamos ter uma turma
específica para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e um outro projeto, que é um projeto nacional, com as peculiaridades depois de cada estado, com as matérias específicas de cada estado, entrando como conteúdo complementar. Tá bom? Mas isso a partir de fevereiro lá no portal. Um grande prazer estar com vocês. I have to go. I have to sleep. Sabe por quê? Obrigada a vocês também de Juiz de Fora, meu amor. Mas I have to go porque tomorrow morning eu estarei in the classroom dando aula lá na Fundação Escola do Ministério Público para a galera que vai fazer Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Quinta-feira eu estou lá com a galera do Portal F3. Quem foi que me mandou aí agora? Foi a Alessandra, do meu coração. Beijo, Alessandra. Um beijo enorme. Vamos estar lá dia 23 juntos, né, Alessandra? 23 pela manhã eu estou no portal, sábado e 23 à tarde eu estou lá na Amperge fazendo as nossas aulas de exercícios, tá bom? Então, amores do coração, um beijo para vocês. I have to go now, tá certo? Isso, um beijo para o grupo do Foca. Um beijo para o grupo do Foca. É Foca? É isso mesmo? Ou eu tô lendo errado? Beijo grande para vocês. Até amanhã. Selva Chutes, você sempre aí, meu amigo querido, me prestigiando. Beijo para Cabo Frio, sempre, sempre, sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Foca na Claudinha, gostei, gostei, gostei. Amanhã nos veremos na Femperge, com certeza, se Deus quiser, amanhã pela manhã, às 8 o'clock, I'll be there. Um beijo, fiquem com o nosso Senhor, que Deus os proteja, ilumine e guarde, sempre, sempre, sempre. Um beijo, marido, até o marido, viu? Beijão.